a gente está aqui no Versão Mulher, agradecendo já super essa maravilhosa, essa linda doutora Annelise Galdino está aqui comigo. Eu lembro que eu comecei a conversar com o John, eu falei assim, ai, John, queria tanto convidar a doutora Annelise, será que ela topa? Dele, eu acho que ela topa. Vou mandar uma mensagem, deu certo, que bom recebê-la, que bom que você está aqui. Prazer, Nath, viu? Doutora, antes de começar, eu já falei sobre isso uma vez e queria abordar isso de novo para a gente começar nosso papo aqui, que é sobre seu acolhimento no consultório. A gente não vai falar só sobre consultório, mas eu quero falar sobre esse toque delicado, esse acolhimento tão humanizado que você tem com as pacientes. E depois eu quero tocar essa prosa aí para falar das suas postagens que têm me chamado muita atenção. Mas primeiro eu quero saber desse acolhimento. Como foi? Você tinha uma postura diferente em algum momento? Porque eu sempre te conheci, né? Sou paciente, sempre te conheci com essa postura acolhedora, cuidadosa, sensível. Em algum momento foi diferente? Como começou? Como foi? Tati, sabe que eu vejo que quando eu cheguei em Telêmaco, foi algo muito, muito de Deus mesmo, assim, porque essa sensibilidade a gente vai desenvolvendo com o passar da vida, mas fala muito sobre a gente, né? E eu tinha acabado de perder minha mãe em 2015, ali muito recente, né? E foi muito difícil viver como profissional e vendo a minha mãe paciente, como a gente começa a enxergar como nada somos nessa vida mesmo, né? E o quanto algumas pessoas esperam somente atenção, de verdade, né? A minha mãe já não tinha um prognóstico bom e quando ela iniciou a químio, foi um amigo meu, assim, querido, que foi na minha formatura, um oncologista dela. E ele falou, Anne, o tratamento é paliativo. A gente já não tem mais o que fazer. Então, a medicina hoje, ela se limita. E, Tati, eu vou te falar que muitas vezes eu cheguei no hospital com a minha mãe e mesmo sendo médica, eu passei pela vida de profissionais horríveis, assim. E não eram em termos de capacidade, mas como pessoas horríveis, né? Então, eu falo, foi horrível. As coisas que eu vi com a minha mãe e meu irmão, e a gente presenciou, até que ela tivesse uma condição melhor, que a gente conseguiu sair de um SUS e ir para o plano. Isso não quer dizer nada, mas entenda, né? A gente está lidando com pessoas. E eu acho que na situação de ginecologista e obstetra, são extremos muito grandes, porque é um público 100% feminino. A mulher vai trazer as demandas dela. Hoje a gente sabe que a mulher ela fica nessa linha tênue entre essa sanidade mental e a loucura muito de forma simples, assim, por mais que você pense que não, né? E isso vinha até mim de uma forma muito clara. E a parte da obstetrícia, que era a vida, né? E Deus concedendo a graça de você estar ali. E muitas vezes eu fazendo parte chorando, assim. Né? Sendo R3 ainda, eu estava terminando minha residência quando eu perdi minha mãe. E momentos muito difíceis mesmo, que você precisa lidar com os seus sentimentos, mas você não pode deixar de ser o profissional, né? Então, essa maturidade com os anos mudaram demais. E, na verdade, apesar de conhecer a Jesus, eu acho que ainda vivi uma coisa meio... Eu ainda acho que sei o que eu faço, em termos de sabedoria, em termos de sensibilidade. E é notório, né, a diferença quando você tem uma pessoa posicionada em Jesus e uma profissional que não. Até então, eu era uma profissional que tinha um Deus, que eu agradecia e que eu pedia coisas. E depois de muitos desertos aí que eu tive que enfrentar, e isso inclui essa parte de muitas demandas e muitas mulheres até mim, eu também tive que dar conta disso para o Senhor e pensar, Senhor, é sobre o Senhor e não sobre mim. E eu preciso de ajuda. Porque em algum momento as coisas que eu tinha como mulher e as dificuldades que eu estava tendo na minha vida pessoal afloraram demais nessa minha vida corrida. Então a gente romantiza demais essa vida maluca que a gente dá conta, que a gente faz e acontece, e a gente perde o propósito das coisas, né?
E quando se fala em medicina, a gente se fala muito da racionalidade. Exato. Que é tudo muito racional, eu vou tratar a doença. Aí o que a gente sempre vê? Eu estou tratando a doença, não o paciente. E isso a gente sabe que tem diferença. Hoje eu sei que tem diferença, porque a gente lê, conhece, conversa, enfim. Isso. Mas tem diferença. Se eu tratar só a doença é uma coisa, se eu tratar o paciente como um todo, para além daquele diagnóstico, o resultado é diferente. Exato. E por muitos anos, eu falo, a gente se capacita nessa parte racional, que é a parte de entregar para o paciente o conhecimento, que se importa muito, né? A diferença de você... Ser claro. Exato. Então, a gente precisa ter a bagagem do conhecimento profissional, porque isso diferencia hoje o bom profissional. Mas essa busca muito cega, né? Eu nunca esqueço do meu pai falando assim, mas, de novo, mais uma pós, então não vai parar de estudar nunca? E eu falei, pai, não dá, não tem como, né? Mas... associado a isso, o ginecologista ele precisa trazer essa sensibilidade, porque muitas vezes, Tati, eu vou te falar assim, muitas das mulheres que chegam até mim e elas começam a contar as coisas, né? E eu vou dar um exemplo prático, tá? Eu, por exemplo, no começo, quando eu cheguei e comecei a atender, e muitas pacientes passando por mim, eu não esqueço das pacientes que chegavam e falavam assim, olha, a minha amiga te indicou porque ela emagreceu não sei quantos quilos e eu tô aqui por isso. Então, de forma muito objetiva, assim. E daí, assim, ó, eu não consigo emagrecer, eu faço dieta. Então, assim, o propósito não é esse. Olha, você não é a sua amiga. Eu preciso individualizar a sua história. Aquilo que a sua amiga fez, talvez você não faz, né? Assim como uma queixa muito persistente, tem muita coisa por trás disso na mulher, né? Hoje, essa coisa da mulher chegar até mim e dizer alguma coisa que ela sente em relação à parte emocional dela, é a segunda parte, mas ela vem com queixas reais. Porque ela não consegue ter relação, porque ela não consegue emagrecer, porque ela não dorme bem. Então, assim, isso são detalhes de algo que a gente precisa ter mais atenção. São muito mais os olhos voltados para uma mulher no contexto habitual do que qualquer outra coisa. Eu falo, se eu te der hormônio, não vai resolver nada o seu libido. Você não vai voltar a morrer de desejos pelo seu marido por isso. Entenda, se você acorda cedo, você não tem uma qualidade de vida, você acha que você tem que dar conta de tudo e você chega cansada e você não está num contexto bom no seu casamento, o hormônio não vai resolver nada. É muito sobre isso, né? Mulher é o todo, é o pensamento, tem que estar bom. Não pode ter tido uma briga aquele dia. Exato. Porque senão a briga estraga tudo. Para homem parece que é tudo tão automático. Isso. Para mulher não, o negócio tem que ser pensado, tem que ter um cuidado, tem que ter uma leveza, senão não funciona. Exato. Não dá certo. Tanto que as vias de estímulo, né, para a mulher são completamente opostos. Eu falo, gente, não tenta comparar a quantidade hormonal de um homem e como ele enxerga o estímulo inicial da parte sexual é oposto da mulher. Ah, porque minha amiga tomou isso e foi bom, ou porque a minha amiga, ela conta coisas diferentes. Gente, você não é sua amiga, não se compare, né? Eu falo, a mulher, ela sempre vai cair no mesmo erro da comparação em algum momento mesmo. Então, assim, se livrem disso. Eu falo, gente, olha, se eu não escutar você, se eu não souber sobre você e você me contar... E assim, Tati, às vezes demora pra gente ter essa sensibilidade, sabia? Eu falo, hoje como cristã, eu sei diferenciar isso de uma forma muito mais clara, porque eu me posiciono melhor. Então, no começo do consultório, a gente quer um pouco ser mais, assim, resolutiva, entregar mais a parte médica, apesar da educação, do carinho, do respeito, né? Porque é uma individualidade de vocês. Vocês vão no ginecologista porque vocês gostam? Vocês já entram no consultório falando pra mim. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu só vim mesmo porque eu acho que tem alguma coisa errada mesmo. Porque senão vocês não vão. E geralmente vai deixando para último momento. Vai procrastinando a saída, né? E eu falo, não é um julgamento, porque eu sei que é difícil, né?
A gente tem mais o que fazer todo o tempo, a gente não vai ter um tempo disponível para isso, às vezes, mas se a gente não começar a delegar essa parte de prioridade na vida, não vai fechar a conta, né? A gente sabe que a conta não vai fechar em algum momento. Eu falo, eu lido com mulheres tão inteligentes. Hoje, as mulheres que chegam até mim são extremamente inteligentes, independentes, né? E frágeis, assim, por medo de serem frágeis mesmo. Tem muito de medo de não ser aceitas? Muito. E eu te falo, Tati, falar sobre a sua vulnerabilidade, ou aquilo que já te envergonhou, ou aquilo que já trouxe para você algo triste, é algo que você talvez não compartilhe, né? Vai evitando. Exato. Evitando. E falando sobre a minha já na conversão, quando eu tive, e eu fui procurar Jesus, assim, eu lembro que uma das minhas mentoras, eu tive pessoas maravilhosas nessa caminhada, e no mesmo momento em que a gente estava falando sobre identidade, e ela fala assim, Anne, tudo bem, a Anne médica, a Anne filha, a Anne, no geral, você é boa, você tem um bom contexto, você veio de uma boa família, mas vamos lá, quais são os seus propósitos de verdade? Você tem ideia do quanto muita coisa que passou na sua vida, você mesma, é prova de condenação para você? E que algumas coisas na sua vida profissional você acaba não fazendo ou não ousando mais com as suas pacientes, a trazê-las para o confronto, porque você não faz isso com você. Ai, tá, foi muito difícil, viu? E eu te falo que nessa mesma aula que ela tá falando comigo ela fala da Brené, da Brené Brown. Já ouviu falar dela? Ela é uma estudiosa de vulnerabilidade e vergonha em mulheres. Então, assim, com o público feminino. Tem um documentário na Netflix dela. Ela é texana, ela fala um inglês rápido. E ela já começa a falar assim, eu sou introvertida. E você já vê que ela começa nervosa a conversa, né? E a trajetória dela é mais ou menos nesse padrão. Ela fala que ela é convidada para fazer uma palestra. E uma das palestras mais famosas dos Estados Unidos. E diz que no avião ela fala assim pro marido, eu vou falar de algo diferente. Daí ele falou, por quê? Ela falou, eu vou falar sobre crise emocional, sobre vulnerabilidade, sobre vergonha. E eu vou ensinar para as pessoas que elas precisam entender que a vulnerabilidade não é fraqueza. É o inverso, é coragem, né? Aí diz que ele falou, meu Deus, não pira, né? Aí diz que ela chegou, fez a palestra e tudo mais. E quando ela saiu, ela falou pro marido assim, tá, até aí tudo bem, eu tava com 500 pessoas ali. Eu fiz a pior coisa da minha vida, né? Aí ele falou, não, mas daqui a pouco vai ser lançado no YouTube, vão ser 1.000, 2.000, 3.000 e chegaram a 8 milhões. E ela falou que ele falou, então vamos combinar assim, já que você tá muito nervosa com a repercussão que isso vai trazer, não veja os comentários, não entre, não veja, não faça. Aí disse que ele saiu levar a filha para a escola e ela foi, sondou que ele tinha saído, sentou na frente do computador e foi ver. Ela falou que as coisas eram piores do que ela imaginou, assim, que um botox vai bem, olha só. Um botox vai bem, ou ela precisava se olhar no espelho e fazer uma atividade física, ou perder peso. Assim, coisas muito graves, assim, que fugiram completamente do padrão daquilo que ela queria entregar mesmo. E ela falou que ela se vitimizou com aquilo, assim, de uma forma. Ela falou que ela colocou uma roupa totalmente... Tipo, meu Deus, a roupa que eu me sinto a pior mulher do mundo. Pegou uma coberta e pegou um pote de pasta de amendoim, que o americano é assim. E ela assistiu filmes, horrores, ela se sentiu a pior das mulheres. Ela pensou, agora é o fim de tudo aquilo que eu ia fazer. Eu sou a estudiosa disso, mas eu sou péssima para entregar isso. E ela falou que começou a olhar algumas coisas e ela achou um ex-presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, sobre estar na arena. E ele fala, se você tá ali na arena e você tá com a sua cara cheia de areia, de suor e de sangue, é isso que mostra que você é forte, porque quem tá na arquibancada só julga.
Então ela fala, se eu mostro a minha vulnerabilidade para as pessoas, eu me conecto com elas. Porque não é ser fraca, é ter coragem. A vergonha que todas nós já passamos em algum momento, ou aquilo que a gente fez, que a gente não se orgulha. Tá tudo bem e a gente recomeça. E Jesus traz isso, eu falo, a ciência, quanto mais a gente vai atrás da ciência, quanto mais a gente vai atrás dessa parte técnica, mais a gente vê que isso está na Bíblia e o Senhor ensina de um jeito de amor. Então, hoje eu trago essas duas coisas para vocês. Desculpa, gente. Eu procuro buscar muito daquilo que o Senhor me entrega, de pensar, você é amada, você é cuidada, você pode recomeçar tudo que você queira. E que mesmo assim você vai errar, e você vai ser falha, e você vai levar isso para sua paciente, porque às vezes elas estão condenadas a viver algo que elas não precisam mais viver. Isso quer dizer um complexo, isso quer dizer a sua autoestima. O que você vê no espelho e não te agrada, mas eu também não faço aquilo que eu deveria. É uma coisa que você colocou aí, vem muito à minha mente, assim, porque eu faço cerimoniais, às vezes estou à frente das coisas, enfim. Mas já me perguntaram assim, você fica com vergonha? E em toda a minha vida, a vergonha que eu tinha, ou que eu tenho, assim, em todos os momentos, ou em épocas de escola, essas coisas, era vergonha de errar. E alguém perceber que eu errei e aquilo, e fazer alguma coisa, tipo rir. Isso. Então eu tinha tanto medo disso que nos momentos que eu estou me expondo, dentro do meu HD interno aqui, tá acontecendo um monte de coisa falando para mim, faz isso, faz aquilo, agora você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo, você faz aquilo. Não, isso você não fala, isso você espera, isso. Exato. De uma maneira tão rápida, não sei se foi uma habilidade que eu acabei desenvolvendo, mas que eu tenho, quando me perguntam, você tem medo de se expor? Eu falei assim, eu tenho medo de me expor e errar. Então eu me esforço ao máximo. Às vezes eu estou sentindo escorrer suor aqui pelas costas, atrás do cabelo e tal, mas eu estou com a aparência de quem não está nervosa. Exato. Porque eu tenho medo que alguém perceba um erro ou alguma coisa assim. Então, e quando eu erro, e quando eu sinto que eu falei alguma coisa errada, uma palavra errada, ou fiz um posicionamento errado, eu me cobro horrores por isso. Depois eu fico pensando, meu Deus, eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Mas, enfim, na grande maioria das vezes, eu seguro a onda ali. Depois eu sofro, mas na hora eu seguro a onda, porque eu tenho mais vergonha do que as pessoas percebam que eu errei, ou que eu estou nervosa, ou enfim. E olha que essa cobrança da gente. Né? Exato. E a exposição é uma coisa que às vezes é dolorosa, viu, Tati? O expor erros, né? Então, às vezes a gente vai dividir alguma coisa, e a Brené fala assim, a coisa melhor de se ouvir são duas palavras, eu também. Olha, que engraçado, né? Tipo, eu também. Olha, eu também tenho medo de me expor. Eu também tenho vergonha de pensar no que os outros vão achar. Mas olha, entregue aquilo que você pode, né? Porque você tá ali fazendo o teu melhor. Você é capacitada para fazer. E quanto mais a gente conhece a Deus, Tati, eu falo, a gente tira muito o julgamento e pensa assim, meu Deus, eu não faria tão bem assim. Ou então, se essa pessoa fez errado, ou se essa pessoa fez diferente, tá tudo bem, ela não estava num dia bom. E a gente começa a ter essa empatia, que virou um pouco, assim, até... Tipo assim, a pessoa tem empatia. Entenda que a empatia é você sentir na pele mesmo aquilo que o outro sentiu e que talvez você não faria melhor. E que você olha e fala, tá tudo bem, coitada. Agora, quando eu chegava no consultório, eu tava assim, fazia a unha, eu corria na farmácia e colava várias unhazinhas, assim, né? Importa ter isso, essa presença pro meu paciente, né? Claro que sim, você não vai querer chegar lá e eu vou estar toda, né? Mas tá além, você vai olhar para a unha de uma mulher e vai falar assim, coitada, ela não teve tempo igual eu não tive. Não é? E assim, nossa, olha, coitada. E também eu acho que tira um pouquinho desse mito, né? A pessoa está muito além, muito acima de mim. Ela está muito acima de mim, ela não sente as mesmas coisas que eu. Então, aquele distanciamento que o paciente tem, né, do médico naquele momento,
por isso que eu né, te amo de paixão, assim, Linda. por Fofo. conta desse cuidado mesmo. Porque a gente chega lá, você primeiro faz todo um acolhimento. A nossa conversa sempre não começa diretamente com a queixa, primeira Não, coisa. exato. Nunca vou perguntar Você isso tá mesmo. bem? Como é que você Aham. tá? Enfim, essa conversa, esse quebra-gelo que É, deixa a gente relaxada, que deixa a gente saber que, puxa, eu tô falando com um ser humano também aqui exato. comigo, que tem as mesmas dores. E sobre essas fases, assim, que você coloca, suas fases, que eu acho Uhum. importante você ressaltar, e que ficou muito claro, assim, em suas postagens, assim, essa virada de chave que você Uhum. colocou, que eu lembro, uma época você estava como obstetra e atendendo no consultório, né, o que eu chamaria, né, leigamente de Uhum. clínica geral, assim, É. né, na área da saúde da mulher. Uhum. Então eram duas demandas grandes. Exato. E aí eu sei que você chegou numa fase que, não, eu vou parar, né, com a Isso. obstetrícia e vou ficar só aqui com as mulheres. E Exatamente, aí a gente Tati. ficou. E eu, na época, lá atrás, eu Uhum. pensava, puxa, eu tinha desejo de engravidar, mas eu queria que ela fosse minha obstetra. Aham. Sempre pensava nisso, mas eu queria que ela cuidasse de mim. Mas, enfim, olha só, não engravidei. É uma coisa E tudo que bem. passou e tudo Aham. bem. E você Exato. acabou ficando nessa outra área, a É. gente continua com contato. Mas eu sei que teve ali alguma quebra. Teve, Qual Tati. foi essa quebra? E isso é muito importante, porque a obstetrícia me trazia muito amor para a vida. E quando eu te digo nesses plantões, ontem eu postei uma foto com um menininho Eu de vi. 2016. Ele veio para cá, né, e com a mãe, minha paciente desde 2016, desde então. E ela é de Arapoti, na verdade. Olha que coisinha, né? E muitas vezes, assim, eu não me preenchia de amor, até pelo fato do histórico da minha mãe, né? Eu nunca tive uma boa relação com a minha mãe. Meus pais foram separados aí, a partir dos meus 17 anos. Então, até meus 17 anos, eu tive uma família totalmente funcional, tá? Eu vou falar funcional. Meu pai é maravilhoso, maravilhoso para mim, é meu parceiro de vida, né? Mas o meu relacionamento com a minha mãe depois da separação foi muito difícil. Até pelo fato dela ser mais complicada, assim. E eu vejo que a gente exigia muito dela, né? Assim como eu acho que muitos filhos fazem dos pais. E esse relacionamento me deixou, assim, buscando por algo que eu nunca entendia. Na verdade, era falta de perdão literal, apesar de achar que tinha dado perdão. Mas eu buscava muito na minha profissão aquilo que me faltava. E por muitas vezes nesses corredores do hospital, eu me via chorando, muitos plantões, assim, e eu pensava, Deus, como o Senhor capacita a gente a ponto de viver alegrias com tanta dor? Como eu ainda consigo sorrir? E por que o Senhor faz tanto por mim ainda, né? Porque não me sinto nem uma pessoa merecedora. Então, veja, Tati, a gente não entende algum tipo de sucesso porque a gente valida o que é ruim, né? E, de repente, eu me vi vivendo aquela coisa, assim, de muita coisa da obstetrícia, e pai junto, e a mulher junto, e as mulheres buscando por mim sozinhas, e eu ouvindo elas grávidas, e aquela coisa muito... E eu pensei, Senhor, eu preciso decidir o que eu preciso fazer, porque as duas coisas não estão dando para mim. Até que eu passo por um problema imenso no meu casamento e, assim, isso me fez fazer tudo diferente mesmo. Porque eu comecei a entender que sucesso não era só trabalhar, só mostrar número de agenda e só ser uma pessoa boa para os outros, porque por trás disso tinha uma mulher quebrada e não tinha problema nenhum em ter que assumir essa mulher quebrada. Isso não me faria uma profissional pior em decidir o que eu queria fazer e não dar conta de tudo. Por isso que eu digo hoje, mulher, por que você acha que você tem que fazer tudo? Porque, olha, o que eu não fiz e o que eu deixei de fazer foi algumas decisões importantes que eu tive que tomar na minha vida para eu também ter liberdade. Exatamente. Então, a obstetrícia traz o amor, traz o cuidado, mas e as mulheres? Como eu vou conseguir dar conta dessa parte? E, Anne, você vai precisar mudar. E foi muito difícil, tá?
E eu falo que eu tive pessoas que passaram pela minha vida que me marcaram muito, assim, e que eu levo eternamente, né? E hoje eu falo, ninguém vai passar pela minha vida sem que Jesus não seja citado. Porque mesmo que a pessoa não tenha um olho espiritual para entender, ela vai saber que ela é cuidada, que ela é amada, que ela é perdoada, que ela pode recomeçar e que a gente pode fazer a rota diferente. E que as pessoas, no fim das contas, elas vão ficar felizes se você estiver bem. A gente não pode só validar também que as pessoas querem que você se dê mal. Porque eu tive muitas pessoas por mim, né? E pessoas que me orientaram a não cair e a continuar. Então, quando eu entendi e eu busquei a minha nova identidade em Jesus, porque eu validava a minha condenação mesmo, a partir do momento que isso aconteceu na minha vida. E eu pensava, como eu vou falar para uma mulher que ela vai... que eu não sou exemplo de pessoa para falar com ninguém. Gente, por que não? Né? Os improváveis da Bíblia são as pessoas mais amadas por Deus, as perdoadas. E é assim, né? Você vai olhando e você vai vendo e vai falando, meu Deus, porque eu validei tanto tempo as minhas condenações e os meus erros e não aquilo que Jesus deu para mim, a minha capacidade de estar próxima delas, de conhecer, de trabalhar nesse sentido. Então, nesse momento, eu decidi abandonar a obstetrícia sem medo, assim. Então, algumas pacientes ainda remotamente eu atendo, né? Um pedido ou outro, mas hoje são vocês a parte ginecológica, assim, porque eu acho que o quanto vocês me ensinaram e o quanto vocês me ajudaram a prosseguir também nisso fez total diferença para mim. Você colocando assim declaradamente, se colocando e se posicionando como uma mulher cristã, e a gente vê em todos, não só na medicina, mas em todas as profissões, algo ainda de muito preconceito com relação a isso. Exato. Ah, não tem. Tem, gente. Não Exato. adianta. Tem. Tem. Se você começa a falar de Deus ou dá um toquezinho ou outro para alguém a respeito de Deus, ou olha, se você fizer assim, talvez seja diferente, entrega a sua vida, ou se você tentar alguma coisinha assim, você já é taxada com alguns nomes, né? Você Exato. Agora ela virou da igreja. Agora ela só agora fala é crente. de igreja. Ela é crente agora. Ela é crente. Eu brinco com as minhas meninas do trabalho lá, que eu falo assim, eu já fui mais crente. Hoje eu não sou tão crente, mas eu já fui bastante crente. E é engraçado isso, é triste, é engraçado, mas é triste, porque isso parte também das próprias mulheres, de quem você imagina que teria um apoio. Isso parte de pessoas do teu trabalho que entendem que isso invalida a sua posição profissional. E eu fiquei muito orgulhosa, assim, me senti muito bem, me senti muito representada quando você começou a colocar suas postagens ali cristãs, falando de um Deus vivo, de um Deus presente, de um Deus que cuida, que te guia. E aí eu falei, a gente tem que falar sobre isso. Exato. A gente tem que incentivar as mulheres a entenderem que não tem vergonha nisso, muito pelo contrário. Exato. Mas que é importante as mulheres se posicionarem mesmo na contemporaneidade que a gente está como mulher cristã. E olha, Tati, eu te falo, hoje, para mim, não é mais difícil isso, porque eu entendi muito e com muito pedir a direção, porque no começo eu via que, às vezes, algumas pessoas não estavam preparadas para ouvir aquilo que eu estava falando. E talvez nem queriam ouvir, viu? E a gente também tem que dar o direito às pessoas a isso, né? Muitas vezes eu fui orientada de forma cristã mesmo, por mulheres na fé, mas o coração não estava apto para isso. Então eu vejo que todo mundo terá seu tempo, né? Toda mulher terá seu tempo. Porém, desde que você esteja no Senhor, você precisa levar esperança para as pessoas, né? Que seja como você se posiciona ou como ela deve se posicionar, porque tudo aquilo que a gente comunica tem muito de nós, do nosso coração, né? Então a Bíblia fala, se tiver que guardar, guarde o seu coração, porque a Bíblia fala do coração não carnal,
é mente no Senhor. Então, o fruto do Espírito é tudo aquilo que vem pra gente, que já tá em nós. E se a gente pede, a gente só pratica. Então, Gálatas 5, 22, 23 é uma coisa que marcou muito minha conversão, assim, que é amor, paz, domínio próprio, mansidão. Gente, você vai fazer isso para aquele que não merece. Então, você vai levar amor, você vai levar paz, você vai levar mansidão, e você vai ter que levar o perdão para as pessoas. E você vai ter que fazer ela entender esse direcionamento, nem que seja que ela não queira, mas ela vai entender do amor, ela vai entender da paz, ela vai ter que entender que as coisas na vida dela vão ter que tomar um rumo no sentido de cura mesmo. E o posicionamento diz muito, né? O seu posicionamento. Eu lembro de uma frase que é do grupo de jovens, né? Mas que testemunhos arrastam. Exato. Testemunhos, palavras comovem, mas testemunhos arrastam. Exato. E isso não quer dizer que... É o que eu falo, Tati. A gente traz essa parte de cultura, a mulher crente, né? A mulher crente que... Gente, calma. É uma mulher que crê no Senhor. Então, desmistifica isso, né? Então, vamos buscar um único propósito. Eles criaram muitos estereótipos dessa mulher crente, né? E, Tati, eu venho de uma família católica. Meu pai é católico e tá tudo bem. Não é sobre a religião. Não é sobre isso. Eu falo, quando você tira esses conceitos humanos, né? Porque não usa brinco, não usa isso. Gente, respeito completo por isso, mas é o teu coração que vai falar. São as atitudes do teu dia. Não adianta, e eu vou dar um exemplo clássico, Tati, de mim como um exemplo profissional. E eu tive recente agora, uma paciente que veio até mim, de 15 anos. Eu atendo no SUS já tem muitos anos. Muitas pacientes, é novidade isso para elas, mas eu já estou no SUS desde 2016, né? Desde então. Menos dias, atendia menos dias. Hoje atendo mais tempo, né? São 3 dias a semana, pouco tempo no consultório. Hoje eu priorizo muito mais a qualidade em tempo com vocês do que demanda na minha agenda. Então, eu desmistifiquei completamente isso, né? Então, hoje a minha prioridade é entender vocês em um contexto e ter tempo de ouvi-las, né? Mesmo que isso custe muito mais, né? Mas ela chegou até mim encaminhada porque ela estava com um diagnóstico de sífilis. É uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível. Ela tem 15 anos na minha frente. E ela só é uma pessoa sem nenhum tipo de acolhimento. E antes eu ia pensar assim, meu Deus, mas olhe, tem informação um monte. É igual quem fala, ela engravida porque quer, porque tem um monte de opção. Gente, ou a gente coloca as situações de tirar a nossa ótica das situações, porque a gente vai falar muito mais dos outros com a ótica dos nossos olhos, ou as coisas não vão mudar realmente. E quando eu abro o prontuário, eu li do enfermeiro o encaminhamento dizendo assim, isso quem tem acesso é a equipe profissional. Adolescente nos procura por queixa de corrimento e coisas básicas, que perdeu um namorado recentemente, que o pai está preso, a mãe está presa, mataram o irmão. Eu fiz uma foto disso, assim, até para um dia, se eu precisar usar isso em alguma palestra, para que as pessoas entendam isso. E morando com a tia, e com um monte de cortes no corpo, e na minha frente uma menina extremamente inteligente, assim. Muito querida, muito, muito amável na fala dela, e muito clara. E eu pensei, gente, é essa oportunidade que eu tenho de não perder essa paciente de vista. Porque ela vai voltar para mim ainda. E eu preciso seguir isso, porque ela ainda vai ser uma nova mulher. E ela vai engravidar e ela não pode levar isso para frente. E é isso que a gente tem que fazer, Tati. Você entende? Eu não preciso falar exatamente de Deus agora para ela, mas ela precisa sentir que ela não vai ser julgada, que ela vai ser acolhida. E que ela só precisa de ajuda. Algumas pessoas só precisam de ajuda, né? Então, antes eu pensaria, meu Deus, você tratou? Ai, não tratei. Olha, você tem que tratar. Talvez seria mais incisiva. E talvez perderia ela de vista. Talvez ela não voltaria, porque ela não quer um profissional que julgue ela. Ela quer alguém que acolhe ela ali. E o ginecologista acaba sendo isso, né? Porque a gente escuta vocês no todo.
E a gente chega lá, ela já chama a gente de princesa. Ai, porque vocês são muito Aí lindas, oi, né? princesa. Daí E a gente já tá. gente, Se a gente porque tiver vocês são meio, muito meio maravilhosa. machucado por dentro, a gente já diz, Que vocês chora, são né? lindas, é. E eu falo, eu aprendo tanto, vocês deixam pra mim, às vezes eu falo, gente, se saem agradecendo algumas coisas que eu falo, vocês é que me ajudam, né? E assim, Deus se consolida na minha vida. Cada pessoa que passa isso fez muita parte, assim, hoje eu vejo, Deus se mostra em cuidados. E a gente precisa entregar isso, né? Sim. Hoje eu tô aqui por isso, né? Eu falo, Tati, eu não aceito convites. Por quê? Porque sou introvertida mesmo. Isso já é meu estilo de ser, né? Eu não sou a mais comunicativa. De um para um a gente vai muito bem, geralmente no consultório. Tanto que eu falei que era tímida, você falou, será? Eu falei, sou extremamente tímida mesmo. E, na verdade, isso já é algo que eu trago desde a infância, assim. Meu irmão, ele tem banda. O Fábio já é vereador, vai assumir, Eu viu? já stalkei. Exato. Stalkei o irmão da doutora Anne, vereador em Cornélio, se eu não me engano. Não, Santo Antônio Santo da Antônio da Platina, Platina, que é onde ele perto. e meu pai estão, Aham. né? E, assim, sensacional. O Fábio era totalmente comunicativo, assim, como tudo que ele faz. E eu sempre era que estava meio atrás dele, ou então estava muito longe da galera, né? Uhum. E tudo bem, gente. Sabe, eu cresci muito tempo invalidando isso em mim, assim. Meu Deus, eu sou péssima, porque eu não sei falar em público mesmo. Eu não gosto, eu não tenho essa habilidade. Tudo a gente treina, mas um pouco a gente faz porque é meio obrigado. E agora Deus coloca a gente assim, ó. Quando você falou do assunto, o posicionamento cristão, eu falei, ai, Deus, Senhor, de novo, né? Tipo assim, vai, meu amor, porque a gente precisa falar sobre, né? Sim. Mostra Jesus naquilo que pode. Isso não quer dizer perfeição. A mulher crente é perfeita? Não. Não é. Quem será perfeito? O único que veio foi o Filho, que foi Jesus. Então é da morte para a vida. E todo tempo estaremos sendo perdoados. Então vamos recomeçar, sempre. Sempre, muito bem. Doutora, eu ficaria, Ai, que pena, né? umas 2, 3 Sim. horas falando aqui. A gente sempre conversa sobre como que a gente mantém a qualidade, assim, porque a gente quer não falar muito, mas quer que as pessoas peguem o melhor daquilo que a gente está Exato. falando Uhum. e fica pensando sobre isso todo o tempo e conversando e tal, e pensando. Mas, assim, ficaria horas falando contigo, Sim. porque eu sei que a gente ia ter assunto até amanhã. Com certeza. Mas eu gostaria que você voltasse, porque como eu te disse antes da gente começar a gravar aqui, eu acredito que as pessoas vão fazer perguntas mais relacionadas à saúde da mulher e eu acho isso importante. Sim. Uhum. Acho que isso precisa ser falado mesmo. Acho que vale a pena até um ao vivo, né, John? Qualquer hora. Vamos. Vai que Com certeza. Então, vamos fazer um ao vivo para que as pessoas entrem e questionem, Bom. e perguntem e participem, porque é importante falar disso, quebrar tabus e falar mesmo. Se posicionar. Ver uma pessoa jovem, lindíssima, linda, falando a respeito com essa naturalidade. Uma coisa que a gente não falou e eu queria falar, não sei se falamos, mas enfim, é sobre o seu cuidado também com o seu corpo, que você me falou muitas vezes sobre isso, que eu falei algumas coisas assim sobre academia, sobre desânimo e tal. Você falou assim, não, mas é assim mesmo, aqueles toques e aquele cuidado. E daí eu falei, mas você é tão bonita, você está tão bem. Não, mas eu tive momentos que não estava tão satisfeita também. E eu acho que isso é importante falar. Que nem todo mundo está 100% todo o tempo. Não. Exato. E Tati, eu falo isso, quando eu falo isso para vocês no consultório, eu falo, olha, você precisa fazer. Porque se desapega do estético. Exatamente. Se desapega, porque mulher não vai fazer isso. Eu falo, o dia que você chegar cansada, o nosso corpo quer repouso, naturalmente. Isso é neurociência, tá tudo, é isso. A gente não vai querer sair. Porém, a gente fica infeliz com algumas coisas. E a qualidade do sono não é legal. A gente sabe que fica mais lenta, que já se sente mal visualmente, uma roupinha ou outra. É você com você. O confronto individual é muito mais difícil. Então, eu digo, tem que fazer. Não adianta.
a gente não vai estar bem todo dia. A diferença da que vai faz é que ela foi. E você deu uma desculpa que você não quis. Isso não quer dizer que tem dia que você vai precisar deitar e dormir, tá tudo certo. O dia que você quiser comer alguma coisa boa, a vida não é isso, gente. Não é para ir lá para academia, para você, claro, quem quiser parte de corpo, estético, tudo bem, mas assim, a mulher vai precisar fazer uma atividade física. Hoje o protocolo do Ministério fala, a mulher na menopausa ou no período climatério, 120 minutos por semana. Então, assim, isso é regra. É regra. Então, esse é o autocuidado. Não adianta entre altos e baixos, caiu, levanta e vai. A gente está bem lá na frente também. Eu acho que a gente pensa pouco sobre isso, né? Sobre Exato. uma velhice com qualidade. Isso. E a gente precisa, né? A mulher, naturalmente, tem uma vida reprodutiva que vai acabar. Essa queda hormonal para a mulher impacta. E impacta em tudo. Eu falo, a gente pode começar a pontuar do cabelo. É cabelo, pele, coração, tudo. Vai engordar mais, vai se sentir mais indisposta. A parte de resistência óssea, que é qualidade óssea, a gente vai ter fazendo atividade física. Então, assim, o pensar como eu vou chegar nessa idade ou como eu vou passar pela menopausa faz toda a diferença. Porque eu vejo isso de forma clara no consultório. A mulher que ela se vê em movimento e uma mulher ativa chegando na menopausa, com muito menos queixa de calor, com muito menos queixa de indisposição, e a mulher totalmente sedentária, que ela chega extremamente irritada, brava, sem disposição para nada. Então, assim, quanto menos fizer, menos a gente vai dar o passo à frente. Então, eu falo, vamos comemorar as pequenas vitórias? Essa semana eu fui 2 vezes e tá bom. Gente, a gente não pode se acostumar com aquilo que não traz conforto. E a mulher se acostuma com o desconfortável, Tati. Isso é grave. Gravíssimo. Né? E isso é nós. Eu falo, eu me coloco no barco, eu não tô apontando o dedo. Eu falo, você precisa tomar esse posicionamento, porque para mim também é difícil. Eu sei que a gente trabalha muito hoje. Né? Essa coisa do feminismo, de dar conta, eu falo, o feminismo cegou a mulher. É verdade. Assim, não, sem medo nenhum de dizer isso, né? Eu falo, a mulher cristã, ela não deixa de ter o lado feminista daquele cuidado com a mulher, que é o amparar, que é ter a empatia pela próxima mulher, que é sobre a unha, coisa básica, que você vai falar, ai, coitada, tá tudo bem, né? Mas o feminismo deixou até o homem não se posicionar mais na vida. Hoje a gente precisa trazer o homem numa posição que eles perderam. Porque eles não sabem mais o que eles devem ser. Porque é tanta imposição, é tanta mulher mostrando e acontecendo numa forma tão... Agressiva? Agressiva, exato, Tati, que as coisas se dispersaram. Então, assim, a mulher vai querer fazer acontecer, mas ela tá com outro propósito. Mas não, gente, vamos olhar pra gente. O confronto individual ali, ele vai fazer sempre milagres incríveis. Esteja acompanhado de boas pessoas que vão te trazer para isso. Geralmente, a amiga que deixa você ouvir só o que você quer, tá errada. A gente vai reconhecer alguns erros e a gente vai ter que começar todo o tempo, né? Então, não deu para ir, tá bom. Olha, só tô caminhando. Tem paciente que fala assim para mim. Mas eu só faço uma caminhada. Tá ótimo, já é um início. Não fica achando que é o fácil que vai dar certo, né? Eu pego mulheres, assim, extremamente inteligentes, Tati, né? E, assim, sabendo que elas não fazem aquilo que precisa ser feito. E procurando um monte de profissional todo o tempo. É atalho. Eu falo, você vai procurar todos os médicos e nenhum vai trazer aquilo que você tem que fazer. Nenhum. Eu não vou lá fazer para você. Você não vai lá fazer para mim. Então, é isso. Se não partir de dentro para fora, não vai. Não vai. E é muito difícil pra gente isso, né, Tati? Eu falo, isso é muito difícil. A mulher sabe. Às vezes é muito prático, porque a gente sabe que a gente vai colher o fruto muito bom. Tipo assim, nossa, eu tô me sentindo melhor, tô mais disposta. Mas nós somos uma carga hormonal absurda. Se a gente for ver esses períodos de TPM mais inchada, a gente sente mais indisposição e a gente sente com vontade muito mais de comer mesmo. Porque a gente quer um prazer meio imediato, a gente já não quer ir. Às vezes a gente coloca uma roupa para ir pra academia e não vai. Quantas vezes eu fiz isso? De olhar e falar assim, meu Deus, olha, meu Deus, quanto celulite, olha só o tamanho da minha barriga. E é verdade, gente, é verdade. É isso. Ou a gente se desvencilha disso de uma forma muito clara,
ou a gente vai entendendo estagnar. que nem sempre eu vou estar bem e tá tudo bem. Ou a gente para de vez, porque é esse o Exato. perigo, é o parar de vez. Isso. É isso que leva Isso a gente é uma ladeira condenação abaixo. individual, né? Exatamente. O quanto a gente faz isso em vários aspectos da nossa vida e não tem força de recomeço, Exatamente. né? Mas assim, como eu disse, né, ficaria horas falando contigo e quero voltar a falar contigo. Por quê? Porque você falou assim, eu atendo mulheres inteligentes que sabem, elas sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Isso. E esses dias, e é outro tema que eu quero abordar contigo, é sobre relacionamento mesmo, porque eu estava conversando com umas pessoas e a gente falando sobre relacionamento, homem e mulher mesmo, casal, namorado, marido, enfim, pessoas que querem ter um relacionamento, pessoas que já tiveram. E a gente parou para pensar assim, começou a refletir sobre uma coisa. A mulher pode ser a mais inteligente do mundo. Ela pode saber tudo, se expressar, ter um diploma bom, ter uma profissão maravilhosa, mas tem alguma coisa dentro do relacionamento, alguma coisa que faz dar errado o relacionamento. Exato. Ou ela escolhe muito mal, assim, as pessoas são tóxicas, as pessoas deixam ela para baixo, e a gente, nossa, mas você é linda. Não, mas o fulano falou que não é, ela acredita no fulano. Enfim, queria abordar esse assunto também. Vamos. Porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E pedir que as meninas façam perguntas e coloquem as experiências delas também. Eu acho que isso ajuda umas às outras também. E abordar isso e colocar numa rede social. Maravilhoso. Para que mais gente veja. Talvez tire algumas pessoas da zona de desconforto, como você disse. Que as mulheres acostumam na zona de desconforto. Exato. Isso é muito verdade. E, assim, é um exemplo clássico, né, Tati? A mulher, hoje, ela posicionou nessa parte do que ela acha que sucesso é ela estar bem posicionada profissionalmente falando. Eu estava vendo um podcast do Jota essa semana e ele fala assim, que o diálogo entre a mulher dele começou a passar por algumas coisas tão difíceis e que uma delas é, querida, vem aqui, ó, eu vou pesar você e você vai parar de reclamar e a gente vai fazer alguma coisa daqui pra frente. Olha, você tá ganhando peso mesmo. Olha, não tá legal. Eu sei que é difícil para você, mas onde eu entro nesse contexto de ajuda? Às vezes é o diálogo de verdade. Aberto, Tati. E a gente não mostra isso pro parceiro muitas vezes, né? Então, evita, tipo, eu tô meio gordinha, e a gente reclama, a gente fala. Mas você viu aquele meme já, né? A mulher chega, passa pelo marido e fala, tá barrigudinho, hein? Ele não liga, ri, brinca e tal. Se ele fizer isso, dá um problema grande. Exato, porque vai na fraqueza da mulher. Exatamente. Aonde ela tá desconfortável, mas ela não assume. E geralmente é onde ela não dá o passo à frente. Então, assim, tenho que começar? Tenho que começar. Então, que seja devagar. Tenha pessoas que vão te ajudar nisso. Né? Eu falo, o Rulinha me ajudou muito nisso, porque ele é a prova viva do quanto às vezes ele falava, Anne, meu Deus, o que você fez esse mês? Porque eu chegava assim, tipo, era muito bom o mês, porque eu tava super animada e de repente eu passei por um monte de coisa e cansada e dormindo mal, me alimentando mal. Isso é impactante mesmo, assim. Olhe. Então, assim, você... Faz a diferença. Olhe, você. A gente olha com a nossa ótica. Eu falo, esse estigma da higiene fit, eu não tiro mais. Virou uma responsabilidade mesmo. Virou? Isso nunca foi muito verdade. Eu tenho fotos, eu tenho vídeos. E assim, desculpem, nunca foi muito verdade, porque isso sempre foi uma luta na minha vida, né? Isso foi sempre, tanto que eu fui uma adolescente gordinha, né? E sempre foi muito difícil. Quando eu entrei para a faculdade, que eu acho que a vaidade falou um pouquinho mais alto, isso com os meus 17 anos, eu sempre fui gordinha. E a minha parte de vaidade sempre foi muito difícil. Mas eu sempre fui muito bem resolvida na minha parte do que eu queria pra mim. Então... naquele momento você focou no estudo, no trabalho, enfim. Então e deixou um pouquinho essa parte do lado. Isso, a parte profissional, pode ver que hoje a mulher inteligente posicionada, poucas pessoas conseguem fazer com que ela não se sinta
potencialmente boa. Exatamente. Porque você capacita, você estuda, mas aquele suor das costas é você que sabe, né? Aquele nervoso que às vezes tem de você não conseguir dar conta, que todas nós temos. É isso que a gente tem que falar mais, eu acho. Exatamente. E vamos falar, viu? Vamos. Mas nesse primeiro momento eu quero agradecer muito mesmo, porque eu estava ansiosa, né, eu também. por essa conversa, por esse momento. Dizer que, nossa, eu tenho um orgulho danado, assim, de ser chamada de princesa por você, porque você é maravilhosa. Muito obrigada. E quando a gente anunciou que ia sair essa conversa aqui, as minhas amigas pacientes, eu adoro ela, que quando lindas. que sai, quando vai sair. Então, me sinto muito privilegiada. Essas meninas, saiba que te amam assim mesmo. Obrigada por isso. Amam muito. Muito obrigada. Eu que agradeço. E vamos voltar para falar de mais assuntos e fazer assim, quem sabe fazer uma meta aí, né, John, de fazer vários encontros aqui com a doutora Anne. Com alguns assuntos mais pontuais, talvez, porque a gente acaba saindo um pouco, né? Então, como uma primeira vez... deu uma passeada aqui, né? Essa foi nossa... Tudo um pouco. E depois, eu acho que é interessante até abrir umas enquetes, assim, do que a gente precisaria de acordo com o teu público, né? Exato. Diante disso, eu acho que a gente consegue dar um norte aí nessas conversas. Espero poder contribuir, né? Então, sempre estou à disposição. Teu trabalho é lindo e eu falo que é muito mais difícil de quem faz acontecer. A pessoa às vezes pode ajudar com dinheiro, mas a pessoa que dá a cara a tapa e vai lá e faz, é muito mais difícil. Muito então, obrigada. Parabéns por isso, princesa. Você é maravilhosa, viu? Muito obrigada, um orgulho pra mim. Quando eu te vi aquele dia, né, com essa voz perfeita, eu falei, gente, que amor, né? Eu tenho muitos privilégios na vida e um delas é olhar para essas minhas pacientes e me inspirar nelas. E é isso que eu vejo todo o tempo, assim. Vocês me inspiram muito mais. Olha, eu também gostaria, se eu parasse para conversar, que a doutora falou assim para mim, às vezes é difícil a gente sair até para tomar um café com uma amiga, e daí a gente não se arrepende quando sai. A doutora é daquele tipo de pessoa que dá vontade de sentar, assim, tomar um café para contar da vida, né? Eu vou contar da minha vida aqui. Vamos fazer isso em episódios. Fazer um eu também, que os meninos estão aqui, tipo assim, ó, meu Deus. Que hora que acaba, né? Mas, tipo, fazer esse eu também. Nossa, eu também. É tão bom. Eu também. É muito tão bom. Muito bom mesmo. Obrigada, muito obrigada. Princesa. Você fez parte da minha evolução, da minha vida. Assim, digo mesmo. Em nossas conversas e tudo. E eu evolui bastante, gente. Enfim. Lindíssima. Mas muito isso obrigada. ninguém vê. Na verdade, porque esse posicionamento de lindeza sempre teve. Mas é isso. É sobre isso. É sobre isso. Muito obrigada. Beijo. Obrigada. Valeu todo mundo que está com a gente. Muito obrigada a todos.